Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Veja, eu há muito venho dizendo, primeiro que, claro que o chamado da política ele é sempre um ônus para as pessoas que compreendem a dificuldade que passa o Rio de Janeiro nesse momento. Mas nós vivemos no Rio de Janeiro um momento devastador. Basta ler as notícias dos últimos dias. O Rio de Janeiro só é notícia por violência, esse terrível crime contra um congolês, um imigrante que aqui trabalhava com muita dificuldade, o crime em São Gonçalo contra um trabalhador que chegava em casa. Então, as notícias são terríveis, o Estado passa por um momento terrível e eu, como cidadão, como uma pessoa que ama o Rio de Janeiro, nascido aqui, não posso me eximir desse momento. Então, eu recebi esse chamado do prefeito Eduardo Paes, a quem que entendo que é o gestor, o melhor gestor que temos no Estado, a liderança política maior do Estado, e sou, sim, pré-candidato a governador pelo PSD. Devo me filiar ao PSD dentro do prazo legal até abril. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Diego, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa reunião, esse encontro, né, Eduardo Paes, do senhor, do pré-candidato Ciro Gomes, mostra que no Rio pode acabar se compondo uma terceira via. De um lado, o governador Castro, né, provavelmente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, do outro lado, Marcelo Freixo, PSB, que já tem o apoio do ex-presidente Lula, e uma terceira via se compondo, tem vários outros partidos com pré-candidato, o próprio PDT, mas você acha que a sua candidatura pode se estabelecer como uma terceira via no Rio de Janeiro e disputar o segundo turno? Leonardo, boa noite. Eu fico pensando sempre que esse termo terceira via no Brasil está ganhando um certo tom pejorativo, né? Terceira via vai parecendo aos poucos quem está fora da disputa. Eu digo que não, que vai se formar aqui, se é terceira via ou não, já se formou com essa aliança nossa com o PDT, é um polo gravitacional que vai dar atração a um projeto de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Claramente, no nosso polo gravitacional, estão aqueles que não entendem que o governador não vai pelo caminho certo da responsabilidade, apresentando projetos a médio e longo prazo. O governador, não, na verdade, é um governo de continuidade do governo Wilson Witzel, e entendem que o deputado Marcelo Freixo, que é um legítimo candidato, não possui a necessária capacidade de ampliar o seu arco de alianças. O Rio de Janeiro precisa de todos. Nós não temos mais 4 anos para a recuperação do Estado. O que nós pretendemos é ser o principal polo contra Bolsonaro, anti-Bolsonaro no Rio de Janeiro. Acho que já somos isso. E aqui no Rio de Janeiro ter um palanque democrata, um palanque forte, que apresente um projeto de recuperação do Estado muito baseado em 2 experiências já de sucesso. Quer dizer, tem a Prefeitura de Niterói, com quase 30 anos de governo do PDT, com o sucesso da Prefeitura de Niterói, e o projeto capitaneado por Eduardo Paes, que já fez o Rio renascer aqui após menos de um ano do pior governo da história do Rio, que foi o governo de Marcelo Crivella. Nossa vontade é essa, é olhar o futuro, botar um projeto de pé, se é uma terceira via ou não, se há... Eu não acho que no Rio exista a polarização que existe nacionalmente. Desculpa fazer... Claro. Só fazer um encaixe na pergunta, Diego. Dado o peso que o Rio de Janeiro sempre teve na política nacional, é possível que essa aliança PDT-PSD para o governo do Estado do Rio se reproduza nacionalmente, com a sua opinião? Eu acho que possível, sim, mas não cabe a nós no Rio de Janeiro. Quem conduz isso é o presidente Gilberto Kassab. As articulações nacionais, nós aqui do PSD, e fomos muito francos nessa conversa, nessa nossa tratativa, ela ainda não trata de nenhum palanque nacional, o que não significa receber com muita simpatia. Tivemos uma apresentação muito sólida do candidato Ciro Gomes, a quem respeitamos. Eu volto a dizer, no campo democrático, todos os candidatos merecem nosso respeito e a nossa abertura ao diálogo. Mas nós vamos seguir a direção nacional do PSD, vamos seguir Gilberto Kassab. O que estamos tratando é um projeto de Rio de Janeiro. Como botar de pé no Rio de Janeiro que una todos aqueles que têm efetivamente compromisso com a reconstrução do nosso Estado, que caminha para a barbárie. Não precisa... Se o Brasil passa por um momento terrível, basta ligar a televisão, ligar o teu programa, ligar... As notícias do Rio são notícias que é uma batalha entre a civilização e a barbárie.
E essa eleição do Rio é uma eleição divisor de águas na história do Rio de Janeiro. E até por isso que eu, que tenho uma vida organizada, escritórios em Brasília, no Rio e em São Paulo, me disponho a participar desse processo, que acho que é um chamado que eu não posso recusar. Falando justamente sobre isso, o desafio que é governar um estado como o Rio de Janeiro, o senhor mencionou os problemas na área de segurança pública, a gente tem acompanhado de perto as últimas questões, né, o assassinato do congolês Moise, o assassinato daquele outro homem negro em São Gonçalo, também na região metropolitana do Rio de Janeiro, as operações policiais que também estão agora em xeque, o governador tem implementado ações em comunidade, não é? Novamente voltando ali com a ocupação por parte do braço armado do Estado. E há também um desafio econômico muito grande, né? O Rio de Janeiro em recuperação fiscal, quebrado, os cofres públicos muito prejudicados, né? O Rio de Janeiro numa situação econômica difícil. O senhor nunca ocupou um cargo público nesse sentido político, né? O senhor se sente preparado para assumir um estado tão desafiador como o estado do Rio de Janeiro? Acho que qualquer ser humano tem que dizer que é um grande desafio. É muito autoritarismo e muita vaidade ou autoestima dizer que não é um grande desafio. Mas eu me sinto preparado, sim. Eu tenho 15 anos de gestão na maior entidade de classe do mundo. A OAB é uma estrutura nacional organizada. Eu sou um gestor, não um gestor com experiência neste cargo público, mas com experiência de gestão profunda. Quem conhece a minha trajetória sabe que é uma experiência de gestão. E estou preparado, sim. Agora, nós teremos ao nosso lado os melhores quadros, os quadros que já estão recuperando a Prefeitura do Rio de Janeiro rapidamente, os quadros que em outras cidades do Rio de Janeiro serão selecionados. O Rio de Janeiro é um celeiro de grandes quadros da academia, estamos conversando com esses quadros, nós temos grandes universidades, eu tenho certeza que o meu nome tem essa possibilidade, é um nome que atrai pessoas que querem e desejam comprar esse desafio. O Rio de Janeiro está prestes a entrar em colapso. O governo do Estado, e a tua fala é perfeita, que nem assinou, aliás, o regime, está pendurado numa liminar do Supremo Regime de Recuperação Fiscal. O parecer do Ministério da Economia é contra a assinatura do regime de recuperação do Rio de Janeiro e parece que vai se montar aí um arremedo de acordo político para só apreciar isso após a eleição. Eu tenho usado a imagem que a venda da SEDAI, o Rio de Janeiro tem agido como aquela família rica decadente que finge que ainda é milionária, vende o último quadro que possuía e vive um ano como se rico fosse, né? Como se ainda estivesse sendo milionário. E depois tem que mudar para viver de favor na casa de uma tia. A tia que vai pagar as contas do Rio de Janeiro é o resto do país. O Rio de Janeiro não só perdeu seu protagonismo, como está sendo visto pelo resto do país como algo que o país tem que sustentar. Para quem conhece a história do Rio de Janeiro e o reflexo, aliás, que o Rio de Janeiro exerce na imagem do Brasil no exterior, essa deveria ser uma preocupação de todo o Brasil, que é a recuperação imediata do estado do Rio de Janeiro. Então é isso que nós vamos fazer, eu me sinto preparado, sim, e tem história de vida, de gestão, gerir a maior entidade de classe do mundo, já disse aqui, para exercer esse cargo, tenho certeza, claro, com a ajuda de muitos homens e mulheres que querem o mesmo que eu.